As Arábias foi um criatório muito premiado, muito valorizado, muito. Nós levamos animais para todos, nossos animais eram muito desejados. Naquele tempo, eu te disse que aquele leilão que eu fui teria sido o primeiro, mas não era muito comum ainda os leilões. O criador ia nas fazendas para comprar os animais. E os nossos animais eram muito disputados, muito queridos. Então, acontecia um fato até interessante. Todo sábado, que geralmente eram os sábados que as pessoas trabalhavam, chegava 2, 3 criadores lá na fazenda para ver os animais. E a Maria Helena falava assim: você me avisa quando vier gente aqui. Eu falei: tudo bem. Então, eu avisava: Maria Helena, hoje vem 3. Então, 3, e o criador de cavalo não anda sozinho, é com a mulher, com os filhos. Então, chegava aquele mundo de gente lá, e nós fazíamos aqueles almoções na fazenda, com muito prazer. Às vezes comprava, às vezes nem comprava, mas nós recebíamos a todos. E às vezes chegávamos de surpresa, né? Nós não estávamos esperando ninguém, chegava lá. Então a Maria Helena tinha que manter a casa sempre muito bem abastecida. Porque de repente eu ligava para ela e falava assim: Maria Helena, chegaram 3 aqui para almoçar. Mas tem as mulheres também, tem filhos, então são 12 que vão almoçar aí. Ela tinha que correr e preparar almoço para 12. Isso era muito normal lá na fazenda, muito normal. Tem até o caso de uma multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães. Nós estávamos aqui numa exposição em Belo Horizonte e eu chamei uns 3 criadores, ela estava na fazenda, e eu aqui na exposição. Aí eu convidei uns 3 criadores para ir lá, para conhecer a fazenda e ver os cavalos. E um deles era um dos maiores criadores do Rio de Janeiro, que é Luiz Barbosa Viana. E fomos para a fazenda, chegamos lá na hora do almoço, e eu falei: Maria Helena, ela estava em casa, que ela estava na fazenda, e eu aqui cheguei com eles lá, falei: Maria Helena, não cabia nem no carro, que o Zé, meu funcionário, foi no porta-mala da caravana, porque o carro foi cheio de gente, e o Zé no porta-mala, para caber naquela. O porta-mala do caravana é grande, ele é SUV, naquela época nem existia SUV, ele já era. Chegamos lá, a Maria falou assim: pelo amor de Deus. E Betim, a fazenda, embora fosse próxima de Betim, ela era próxima, hoje é 5 quilômetros. Naquela época não tinha comércio ali perto, tudo. Eu falei: Mariana, vieram almoçar aqui. E tal. Aí ela teve que multiplicar os pães. Ela foi na despensa, pegou tudo que tinha, abriu aquela porção de lata e as coisas lá, e todo mundo comeu e ficou satisfeito. Carne ela tinha. Fritou muito bife, fritou ovo, e todo mundo comeu e ficou muito satisfeito. Eu falo que isso aí é a multiplicação da Maria Helena, porque eu colocava ela em muita dificuldade às vezes. Mas esse criatório, então, foi começando assim. Então, voltando na primeira exposição que eu fui, que o frevo foi, e o fazão foi, e o feitiço foi também, que era outro ponto que eu deixei para trás lá, o frevo ganhou disparado. Ganhou disparado. Aí uma coisa que me alegrou muito foi que os 2 maiores criadores de Campolina da época eram o seu Bolivar e o seu Gastão Rezende. Eles eram os 2 maiores criadores. E as 2 linhagens do Campolina são exatamente essas. É a linhagem Gás, que é do seu Gastão, e a linhagem Passatempo, que é do seu Bolivar. E estava conversando com eles, eu estava conversando com os 2, falando que eu tinha comprado o cavalo. Nisso, o frevo passou com o Zé. O Zé passou puxando o frevo para dar água, alguma coisa. Eu falei: ô Zé, para aqui o cavalo, mostra aqui para ele. Eu lembro assim, como se fosse hoje, assim, o tanto que os 2 maiores criadores de Campolina da época elogiaram o frevo. Nossa, mas esse cavalo é perfeito. Cavalo harmonioso, não é pesado, um pescoço bonito, uma garupa maravilhosa. Elogiaram o frevo demais. E naquele momento, para mim, eu era novo na época, muito novo, e ter um elogio por parte de quem realmente era responsável pela raça campolina foi uma alegria enorme para mim, enorme mesmo. Então, eu me senti realmente um criador. E virei criador mesmo. Daí em diante, eu virei criador. E o frevo foi um reprodutor maravilhoso. O frevo só dava filho campeão, de raça e de marcha. Ele era incrível, porque ele dava os animais campeões na raça campolina e campeões de marcha. Ele
Naquela época, hoje só se fala em marcha aqui no Campolino. Nós estamos falando em 2025. Os criadores de hoje só falam em marcha. Eu não. Eu falava em marcha, mas eu fazia muita questão da raça. O animal tinha que ser expressivo dentro da raça campolina. Senão ele podia marchar, que para mim não servia. Porque qualquer cavalo comum, se marchar, eles falam que esse aqui serve para nós. Para mim não serve. Tem que ser uma expressão racial e marchar. E o frevo dava isso. Ele dava campeões nacionais, mas vários. E éguas campeãs, mas todas marchadoras. Vários campeonatos de marcha nós ganhamos. E eu tinha até uma égua, Samanta das Arábias, e até aconteceu um fato engraçado. Na época, tinha um cavalo aqui que chamava Estádio do Desterro, que era do meu amigo Chico Lourenço, lá do Rio de Janeiro, Chico e o Fernando, grandes amigos meus que já faleceram, infelizmente. E esse Estádio do Desterro, eles falavam que ele era uma máquina de andar. E ele andava muito mesmo. Ele era um cavalo marchador demais. E eles brincavam. E a Samanta era campeoníssima também de marcha. Eles brincavam, os criadores brincavam, que se cruzasse a Samanta com o Estádio, daria um Cadillac. De tão macio que eram os dois e tão bons de marcha que eram os dois. Então a brincadeira é que se cruzasse os dois, sairia um Cadillac. Mas não aconteceu isso, cada um foi para o seu lado, ele cruzando as éguas dele, eu cruzando com o frevo, e tivemos, então, vários animais. E dentre os filhos do frevo, tem uma égua que foi a grande sensação da raça campolina. Ela chamava Xuxa das Arábias. A Xuxa das Arábias era uma égua fantástica. Ela ganhou também, como o pai dela, ela ganhou todos os campeonatos, desde que nesse tempo já tinha mirim, que era mirim porque era de 8 a 10 meses, 10 a 12. Então, até 12 meses, ela ganhou mirim, ganhou potra jovem, égua jovem, potra adulta, tudo que ela disputou na vida, ela nunca foi derrotada. A Xuxa das Arábias nunca foi derrotada. E ela foi disputar em 86 o campeã das campeãs de marcha, todas as campeãs nacionais de marcha, e ela ganhou também a campeã das campeãs nacionais. Então ela era uma égua fantástica. Aí aconteceu um fato engraçado, que um dia eu resolvi que eu ia vender a Xuxa, porque era tanta gente me procurando. Pai, vende a Xuxa, você me vende. Aí a Alessandra, minha filha, que era uma menina, a Alessandra faleceu. Infelizmente, eu já não tenho ela comigo aqui hoje. Mas ela faleceu fisicamente, porque na minha memória da Maria Helena, ela é viva, nós falamos nela o dia inteiro. E não temos nenhum remorso em falar nela, porque nós mantemos a Alessandra sempre presente, sempre lembrada, todo mundo lembra dela, porque tudo nosso é Alessandra. Tudo. A fazenda lá no norte chama Fazenda Alessandra. Nós produzimos uma cachaça muito boa lá que chama Alessandra. Nós temos uma fabricação de fubá na fazenda que é fubá. Tudo é Alessandra. Então eu não tenho nenhum problema em falar nela, porque é sempre com muita saudade, muito respeito e sabendo que ela está num lugar muito bom. Mas a Alessandra teve uma participação interessante. Eu e o Lício estávamos precisando de fazer um recurso na época para poder... Alguma coisa que precisou aqui, não lembrei o que foi. Aí nós falamos, Lício, vamos vender a Xuxa. Ela era muito procurada, muito desejada, e vamos vender a Xuxa. Aí, quando eu cheguei em casa, tinha um bilhete escrito com aquela letrinha assim de jovem mesmo. E acho que nós temos esse bilhete até hoje. Pai, não venda a Xuxa. Ela é o futuro da nossa criação. Alessandra e pôs a data lá. Então, eu liguei para o Lício e falei, Lício, nós não vamos vender a Xuxa. A Alessandra, e ele era padrinho dela, apaixonado por ela também, falou, de jeito nenhum. Nós temos outras coisas para vender, porque não seja a Xuxa. E não vendemos, e ela morreu na fazenda, mas deixou uma prole maravilhosa, filhos maravilhosos, e muito desejados, filhos dela, o frevo com a Xuxa, ele é pai, né? Então eu já não podia cruzar com a Xuxa. Eu então comprei um cavalo gasto, chamava Gás Galante,
para cruzar com a chuva. Foi maravilhoso a criação. O que a Marilena queria falar ali é uma coisa que eu também quero deixar registrado. Eu tinha uma égua, chamava Pantera das Arábias. E essa égua era o xodó da minha vida, que ela era maravilhosa. E nós estávamos numa exposição em Barbacena, levamos lá, nós levávamos muitos animais em Barbacena, 10, 12 animais, chegava um caminhão nosso lá e ganhava tudo. Stephanie, tudo nós ganhávamos, Malu, todas que foram lá ganharam. Eu falo Barbacena porque a segunda exposição mais importante de Campolina é Barbacena. A primeira é Belo Horizonte, a segunda é Barbacena. Aí eu cheguei, estava assim perto, chegou um cara assim, mais bacanão, um cara alto, desses caras diferenciados, e perguntou ao Zé, de quem que é essa égua? Aí o Zé falou assim, é doutor Emílio, aquele moço ali, ó. Ele chegou perto de mim e falou assim, essa égua é sua? Eu falei, é. Eu queria comprar ela. Não, mas ela não está à venda, não. Não, mas eu quero comprar. Ele se apresentou, sou Luiz, do Rio de Janeiro, criador no Rio de Janeiro. Eu falei, senhor Luiz, desculpa, o animal não está à venda, não. Eu só venderia ela se fosse um valor que me seduzisse muito. Ele falou assim, pode falar o valor que você quer. Eu falei, eu quero 5.000 cruzeiros. Era dinheiro, mas era dinheiro demais para ele não comprar. Ele falou, deu a mão e falou assim, a égua é minha. Não é possível. Fiquei sem a égua, mas 5.000 cruzeiros era dinheiro para danar. Então, ele pegou, fez um cheque lá, e pôs assim, Rio de Janeiro, pôs a data, não sei, e me deu o cheque. E nesse tempo não tinha celular. Então, eu tinha que avisar o lixo, mas eu não tinha como vir. Então, eu peguei aquele cheque, foi num sábado, domingo cedo, nós íamos embora para Belo Horizonte, e eu passei na casa da minha mãe, e o Lício estava lá, falei, Lício, vendemos a Malu, a Pantera. Me vendeu a Pantera, mas não é a sua égua preferida, era Lício. Mas olha aqui, quando eu mostrei o cheque para ele, ele não acreditou. Eu falei, isso é sem fundo. Isso não é verdade, não. Eu falei, não, o cara não parece, o cara estava com um carrão lá, o cara do Rio, com um carrão e tal. Depois nós fomos saber, ele era um cara riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo mesmo lá no Rio de Janeiro. Mas nós não conhecíamos. Aí eu mostrei o cheque para ele, ele falou, nossa senhora, então amanhã nós vamos depositar o cheque. E depositamos o cheque, e o cheque foi compensado, porque o cara ele tinha iate, tinha tudo. Era um sujeito muito rico do Rio de Janeiro. Depois ficou muito meu amigo, e amigo da Maria Helena, a mulher dele, nós ficamos amigos. Mas aí tem um fato engraçado. Nesta época, eu estava comprando uma fazenda no norte de Minas. E eu não tinha dinheiro. Mas não tinha assim, eu tinha, mas era muito dinheiro a fazenda lá. Como eu recebi esse dinheiro, a metade era minha, a metade do lixo. Com a minha metade, eu paguei meia fazenda no norte de Minas. Só para você ver o valor na época. Ou senão, ou não sei se era tão desvalorizado o norte de Minas. Mas eu só precisei de inteirar um outro tanto para comprar uma fazenda que chama Fazenda Alessandra, que é minha até hoje, minha da Maria Helena, e que nós criamos boi lá. Com essa minha metade, eu comprei meia fazenda no norte de Minas. Então, você viu o que aquela compra, aquela viagem do frevo foi muito boa. Né? Então, foi assim, eu e o Ulisses nem acreditamos direito. Era uma coisa maravilhosa. Eu não sei o que ele fez com o dinheiro dele, eu sei que com a minha eu fui lá e dei entrada com a metade de uma fazenda e o resto eu paguei lá. E paguei a nossa fazenda até hoje. Então, são coisas do cavalo que aconteceram assim ao longo dos anos, sabe? Que foram, assim, maravilhosas. Eu tinha uma égua minha. Hein? Ele ganhava tanto, 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 que eu passava na exposição, eu andando na exposição, os criadores ficavam assim. Isso a
chama marca P, marca presidente. É porque eu era presidente da associação. Tanto que eles falaram que era marca P, marca presidente. Estava a feira. É, mas teve uma égua, eu fui aqui no seu Gastão Rezende, que era um criador de Campolina, para comprar uma égua. Aí ele falou assim, Emir, eu não tenho égua não, mas meu sobrinho, Pedro, tem uma égua muito boa aqui, que é cria minha, eu dei para ele, que eu acho que ele vende. Eu, então, fui lá e comprei essa égua, chamava Gás Seda. Gás Seda. E essa égua foi para a fazenda, ela era um pouco brava, nós tivemos que amansar ela lá, com muito carinho, muita coisa, mas eu nunca levei em exposição, não. Ela era uma égua de criação. E o frevo cobriu essa égua e nasceu uma potra excepcional na fazenda. Eu, então, na época, já tinha a Xuxa. Eu pus o nome dela de Luísa Brunet, que eram as duas mulheres mais famosas do Brasil na época. Era a Xuxa e a Luísa Brunet. Elas disputavam a primazia, quem que era mais aqui no Brasil, e eu pus o nome de Luísa Brunet nessa égua. E essa égua era o xodó nosso. Ficou maravilhosa, ficou lá no galpão, preparada, bonita. Um domingo eu estava na fazenda, aliás, eu cheguei no sábado, o Zé virou assim, doutor Emir, Luísa Brunet machucou. O que foi, Zé? Não sei, ela passou a orelha num arame farpado, alguma coisa aqui. Naquele tempo não existia arame liso ainda. E deu um cortezinho assim, longitudinal a orelha dela. Então ela ficou com a orelha com a partezinha pendurada, assim, igual o meu dedo está aqui, ó, com isso aqui pendurado. Nossa Senhora! Logo a Luísa Brunet. Aí eu falei assim, ô Zé, eu vou costurar isso, eu mesmo. Aí fui lá, reavivei a ferida de um lado, reavivei do outro com canivete, esterilizei tudo. Peguei uma linha com amarelena, uma linha lá de... Acho que foi fio dental que eu pus. E fui costurando assim a orelha dela, voltar para o lugar. E ela era potrinha nova e aquilo cicatrizou e ficou perfeito, não tinha nada. Um dia eu resolvemos pôr essa égua num leilão. Porque tinha um leilão. Aí eu criei o leilão, porque eu não quero contar agora, porque eu vou contar a minha história no Campolino. Mas eu criei na Campolino um leilão. Não vou contar. Chamava Leilão Ouro. Esse leilão, porque aí quer dizer no meu criatório, não é da Campolino. Leilão Ouro. E resolvi pôr a Luísa Brunet no leilão. A Luísa Brunet foi a sensação do leilão. Foi vendida para o criador, que na época era um dos homens mais ricos do Brasil, que era o senhor Jamil Saliba, que tem uma ilha na represa de Furnas. Quando represaram Furnas, sobrou uma ilha, uma terra no meio da represa, de 100 e tantos hectares, que é uma ilha que é dele. Então ele cria cavalo lá. E o senhor Jamil ficou muito meu amigo também. Aliás, todos ficaram muito meus amigos. E o senhor Jamil comprou essa égua. Então, eu fiquei triste que estava indo, mas alegre que estava indo para o Jamil, que é muito... Bom, só para abreviar essa história, essa Luísa Brunet cruzou com o cavalo do senhor Jamil e deu o cavalo mais famoso da raça campolina depois do frevo. Foi ele, iluminado de alfenas. É um cavalo iluminado mesmo. Ele foi vendido aí por um valor, era em dólar, não tinha nem real pagasse, ele era em dólar. Ele andou aí na mão dos criadores, fizeram consórcio para comprar ele, e a mãe dele saiu lá de casa, é a Luísa Brunet. Então, como esse, eu tive vários animais que foram expoentes em leilões. Todo mundo punha letra, não sei o quê, você fez uma opção por pôr só nome de mulher no seu oratório. O Criatório do Emir era conhecido como o nome de mulheres. Sempre cabeça, ou pessoas que eu visitar, que ele foi em homenagem a pessoas. Exatamente. A Marilena quer falar o seguinte, que como todo mundo seguia a letra, eu nunca segui.
Então, toda mulher que estava em evidência, eu punha o nome dela. Uma vez foi uma moça de Alagoas, foi visitar com os parentes dela fazendo, tinha nascido uma potrinha, e ela chamava Kátia. E eu falei, ô Kátia, posso pôr seu nome na potra? Pode, vou ficar muito honrado. E pus a Kátia. E o apelido dela era Catuxa. Kátia era o nome, Catuxa era o apelido. Então nasceu uma Kátia e uma Catuxa. Então são coisas assim que nós íamos homenageando. Roberta, tem lá a Roberta. Tem todos os nomes de mulher. E a gente punha, mas ele ficava me lembrando, você não pôs fulano ainda, esse canto. O único nome que eu não pus na minha criatória foi Alessandra. Esse eu não quis pôr. Eu pus a Lessa, que era uma égua muito boa, que é a égua e tudo, mas se chamava Lessa. Mas a Alessandra eu nunca pus. E pus o meu criatório era com nome assim. Então, essa história que eu contei do Sr. Jamil Saliba foi muito interessante, porque ele fez o criatório dele, foi um cavalo que ele comprou caríssimo, o Júpiter de Sanssouci, com essa égua Luísa Brunet, que fez todo o nome do criatório dele, foi com esses dois animais. E tem também uma égua que eu queria destacar, uma das éguas mais lindas que eu já vi, que as outras eram éguas boas, mas em beleza, uma das mais lindas que eu já vi, chamava Nefertiti das Arábias. Nefertiti era uma coisa maravilhosa. Ela era lazã, com a crina clara, uma cabeça maravilhosa, e ficava na fazenda, e então um dia também pusemos no leilão, a Nefertiti. Nossa Senhora, mas que doía no coração meu e do Lício, mas senão não ia caber na fazenda, né? Aquele negócio. Pusemos num leilão e o Josué Rodrigues, lá de São Paulo, comprou essa égua e eu acho que essa égua fez também o criatório dele, sabe? É uma égua maravilhosa, uma égua muito boa. Então a história das Arábias foi feita assim. Começou mais ou menos pelo que eu contei aqui. Mas voltando aqui à compra da fazenda, essa fazenda foi muito importante da minha vida e da Maria Helena, porque passamos a ter um lazer muito grande com a fazenda, que era muito perto, e é perto, cada vez mais perto, por causa do crescimento de Betim. Não, isso aí é bonito, todo dia daí, é o relógio marcando 2 horas, né, André? Todo dia ele marca aí. Eu acho que não vai nem sair não, porque o microfonezinho está aqui, ó. É daqui. Mas então a fazenda foi importante. E como é que nós fazíamos? Os 2 filhos nossos estudavam. E então, na sexta-feira à tarde, depois que eu terminava aqui o expediente aqui na Cadar, a Maria Helena vinha para cá e nós íamos buscá-los no Colégio São Tomás de Aquino, que os 2 estudavam lá, Alessandro e Amizinho. E nós íamos para a fazenda. Chegávamos lá e eu falava com eles assim: vocês querem brincar amanhã, ter o dia tranquilo? Então façam o dever de casa hoje, que amanhã nós liberamos para vocês ficarem brincando. Então chegava em casa, e os 2 sentavam, faziam o dever que a professora tinha passado na sexta, para não ter que ocupar o sábado e domingo deles com dever de casa. Então os 2 bonitinhos sentavam, faziam os deveres, Maria Helena supervisionava tudo, e depois, lá para 10, 11 horas, nós íamos dormir já com os deveres de casa feitos, para ele poder ficar o sábado e o domingo livre. Todos os 2 gostavam muito da fazenda, muito. Cada um dentro do seu tipo. A Alessandra gostava demais de cavalo, ela participou de exposição, puxando cavalo e tudo. E o Emizinho era aquele meninão que também gostava, montava muito bem e tudo, mas eram os 2 meninos, era aquilo ali. Tinha piscina na fazenda, às vezes eles iam nadar e ficavam, e eu agarrado lá no criatório, assim, controlando tudo, as coberturas, os nascimentos, cada dia eu controlava tudo aquilo. Aí, então, nós tínhamos uma casa só. Quando nós compramos, a casa era do Sr. Amadeu Martins, era uma casa lá embaixo, pequenininha, que nós morávamos lá. Quando foi em 74, o ano que nós compramos a outra fazenda junto da nossa, a fazenda cresceu muito, e eu então falei com o Lício: Lício, eu vou fazer uma casa para mim
porque mais perto aqui do galpão, porque aqui eu posso ficar mais junto ali para poder atender. E você faz uma outra casa onde você quiser. E então fizemos a nossa casa lá, na fazenda. Uma casa boa, que está até hoje lá. Só que hoje já está muito aumentada do que era originalmente. Nós fomos aumentando ela, hoje é uma casa até grande. E o Lício, lá do outro lado assim, da fazenda, a fazenda virou grande, ele fez a casa dele lá, também uma casa maravilhosa, grande também. Então nós ficamos tendo 2 casas na fazenda, cada um com a sua individualidade. Porque os meus amigos que frequentavam a minha fazenda não eram os que frequentavam a dele. Ele era um outro tipo de amizade, lá a minha era mais ligada ao cavalo. Então lá em casa, como eu disse anteriormente, que era um pouso, que era muito perto de Belo Horizonte. Todos os criadores que moravam por aqui, sábado, domingo, queria ir na minha fazenda, que era perto. Então, eu ficava lá, aquela romaria. E o Lício já tinha outro tipo de amizades, era mais os engenheiros, daqui, amigo nosso aqui da firma. Então, eu ficava lá e cá. Eu ia almoçar na casa dele sempre, ele ia lá em casa almoçar quando tinha gente lá em casa. Era aquele intercâmbio maravilhoso. Mas tem um caso também que eu queria deixar aqui registrado. Um domingo, nós estávamos na fazenda, e eu e Maria Helena, a gente vinha depois do almoço. Depois do almoço, vinha embora para poder arrumar as coisas, porque segunda-feira os meninos tinham aula. Então, nós saía da fazenda domingo, almoçava e vínhamos. Quando nós estávamos lá, caiu uma chuva, mas uma chuva horrorosa. E antes da entrada da nossa fazenda, passava um corguinhozinho pequeno, que passa lá até hoje, mas só que agora ele está canalizado. Mas naquele tempo ele passava a céu aberto, assim. E eu estava lá de cima de casa, eu vi parar um carro lá, um Fiat, e vi 2 pessoas paradas lá de lá. Falei, Marilena, está chegando gente aqui em casa. Mas não podia entrar, porque o córrego tinha subido e o carro não passava. De repente eu vejo os 2, o cara arregaçar a calça e passar dentro da água, e a mulher levantou o vestido, não sei se era calça, sei que ela levantou assim, os 2 passaram, chegaram lá em casa a pé. E eu não conhecia, não. Ô, Emílio, bem, eu sou criador, estou querendo criar e vim aqui ver se você tem uns potos muito bons aí. Eu falei, tem uns potos aí, tem 2 potos que eu tenho na baia aí, muito bons. Ah, você pode nos mostrar? Pode, mas antes vocês chegam aqui, comem uma coisinha conosco, eles almoçaram lá conosco, e eu chamei o Zé. Falei, Zé, vamos mostrar os potos para eles. E mostramos 2 potos. E o rapaz agradou de um. E ele me perguntou, como é o nome desse poto? Eu falei, Mohamed Ali das Arábias. Eu sempre ponho os nomes mais diferentes. Mohamed Ali das Arábias. Ele falou assim, quanto que você quer nele? Eu falei, X, era barato. Ele falou, eu vou ficar com o potro. E amanhã eu mando buscar o potro aí. Tá bom. Amanhã, segunda-feira, ele mandou buscar o potro, levou o potro embora. E esse potro veio a ser o maior machador macho da raça campolina. Era o que tinha o estádio de esterro, tinha ele, os 2 disputavam cabeça a cabeça as marchas em todas as posições. Um ganhava um, outro ganhava outro, ganhava um. Era o Mohamed Ali das Arábias. E esse criador faleceu ano passado, era o Antônio Carlos Pires Soares, que depois se tornou um grande amigo meu, e que a família dele, a esposa, os filhos, todos ficaram muito nossos amigos, em função do cavalo, porque o cavalo é uma coisa interessante. O cavalo aproxima as pessoas. O cavalo tem esse dom. Nenhuma outra atividade que eu conheça, e eu tenho várias atividades, eu mexi com engenharia, mexi com exército, mexi com tudo, promove tantas amizades igual o cavalo. O cavalo é de uma forma que eu e Maria Helena viajávamos para o Nordeste com a família, nós não podíamos anunciar que estávamos lá. Porque se nós anunciarmos, nós ia ficar por conta de cavalo lá no Nordeste. Em vez de ir à praia, eu tinha que ir para uma fazenda todo dia. Então, nós nem anunciávamos mais que estávamos lá. Depois, alguns sabiam
e me buscava no hotel para ver os criatórios. Mas aí aconteceu um outro fato interessante, que esses 2 potros que eu tinha na época, um era o Muhammad Ali e o outro era um nome bonito, Bem Amado das Arábias. O Bem Amado era porque tinha uma novela aqui foi muito sensacional aqui no Brasil, que chamava Bem Amado. E eu pus o nome de Bem Amado das Arábias. E aí veio uma coisa interessante. Nessa semana, me ligou uma pessoa, que ele era vendedor de equipamentos para fazenda, chamava Mário, e o Mário me ligou e falou: Emir, você tem algum potro lá na fazenda para vender? Eu falei: tem um potro lá, sobrou um potro lá muito bom, chamado Bem Amado das Arábias. Eu falei: Emir, posso ir lá ver? Pode. Chegou lá, ele viu o potro e falou assim: eu vou trazer um senhor aqui que está interessado em comprar um potro para ver esse potro, trazer um rapaz aqui, um rapaz. Tá bom. No sábado, então, chegou o Mário com esse rapaz. Chegaram lá, olharam o potro. Aí ele falou: quanto que é o potro? Eu vou falar um número, que eu não sei se é isso, não. Mas é 2.000 cruzeiros, um negócio assim na época. 2.000, eu achei que eu fiquei até com medo de ter pedido alto, virei até para o lado na hora. 2.000, tá bom. Então, tá ótimo. Amanhã eu falo com você. Dia seguinte, na semana seguinte, me ligou o Mário. Falei: Mir, você pediu 2.000 naquele potro. Aquele potro tem algum defeito? Falei: não, porque nós achamos muito barato o que você pediu. E o Ari, e depois eu vou contar a história do Ari, o Ari que estava comigo ficou assustado achando que o potro tinha algum defeito para se vender por 2.000 cruzeiros. Eu falei: não, o preço dele é 2.000 e é isso mesmo. Então o potro é do Ari. O Ari comprou o potro. E esse Ari, quem que é o Ari? O Ari era filho do maior fazendeiro de Ponte Nova. Eles tinham e têm até hoje uma usina de açúcar, de álcool lá, enorme em Ponte Nova. E ele era filho desse dono, era um sujeito muito rico, o Ari. O apelido dele era Arizinho, porque o pai dele era Ari. Ele era o Arizinho, e o Ari tinha muito dinheiro, achou muito barato o cavalo. Eu falei: mas o preço é esse, Mário, o que eu quero por esse cavalo é isso. E ele levou o cavalo. Esse cavalo fez um sucesso. Eu fico falando que todo cavalo meu fez sucesso, mas fez. O Bem Amado também ganhou vários concursos de marcha, tudo que ele ia, ele ganhava também, porque era exposições variadas, ali a Ponte Nova, Campos, o outro levava a Barbacena, Uberaba, então vários lugares, todos os filhos do frevo foram animais excepcionais. E essas 2 historinhas que eu contei aí, uma é interessante porque o cara chegou lá com chuva, para entrar na fazenda ele teve que arregaçar a calça e passar dentro da água. E o outro, o Ari, achou muito barato. Falei: não, mas o preço do cavalo é isso mesmo, mas tem defeito? Falei: não tem defeito não, o cavalo é isso, o preço que eu estou pedindo. Então o criatório nosso foi um criatório vitorioso, um criatório super vitorioso. Teve uma vez que eu tinha um cavalo também, vou contar, a Marilena vai me lembrar, chamava Suez. Suez era um cavalo de corrida que era dos meus irmãos, e meu também, que tinha uma parte dele, que era um cavalo maravilhoso. Muito antes de eu criar Campolina, tinha esse cavalo chamado Suez. E quando nasceu na fazenda um cavalo muito bom, eu pus o nome dele de Suez. E esse cavalo era espetacular, espetacular. Aí, um dia, ligou o moço de São Paulo para mim. Falou: senhor Emir, não ligou de São Paulo, não. Ele viu esse cavalo em Barbacena. Ele saiu de São Paulo, em Dayatuba, e foi a visitar a exposição de Barbacena. E viu o Suez lá. O Suez era muito lindo, muito lindo, muito lindo. E ele, então, gostou demais do Suez. E aí, no dia seguinte, ele me ligou: senhor Emir, o senhor vende o Suez? Eu falei: acho que não. Todo cavalo eu não queria vender. Se fosse depender da minha vontade, eu tinha 200 cavalos lá na fazenda. Porque a minha vontade era nunca vender um cavalo meu, era ficar com todos. Mas criatório de cavalo tem isso, você tem que, até para expandir o seu criatório, para ficar conhecido, tem que ter várias pessoas que têm animais do seu criatório,
para poder ir cruzando, e a hora nasceu, como tem o Iluminado de Alfenas. Todos os filhos dele hoje são campeões, e eu falo, ó, a égua saiu lá da fazenda, é a Luísa Brunet das Arábias, a mãe dele. Tudo que é filho dele ganha, ele é muito... Ó, mas a égua saiu lá da fazenda. Então, eu peguei, resolvi vender o Suez para ele. Aí chegou, ele virou e falou assim, ele era muito gente boa, mas muito gente boa mesmo. E a esposa dele chamava Lia. E ele falou assim, então combinamos o preço, 4.000 cruzeiros. Sei lá, 4.000 cruzeiros. Ele pegou e falou assim, então faz o seguinte, eu vou buscar o cavalo. Eu mesmo vou buscar. Mas como você vem buscar? Vem, não vai mandar ninguém, não, eu vou. Chega na sexta-feira à tarde, chega ele lá na fazenda, nossa casa, que nós tínhamos comprado, que a fazenda tinha sido comprada, e minha casa estava construindo. E uma casinha simples, que era do São Amadeu Maciel, uma casinha boa e tudo, mas era simples. Aí ele falou assim, eu posso dormir aqui com vocês? Pode. Ele dormiu conosco lá tinha 5 quartos da casa. E eu tinha o meu da Maria Helena, tinha o do Lício com a Anja e tinha outros quartos lá. A mamãe dormia, papai, sei lá. Sei que ele dormiu lá e nós ficamos até meio com vergonha, porque ele é um cara assim, industrial em São Paulo, e morar numa casa simples demais, e dormir numa casa simples. Mas ele era muito simples também, depois nós ficamos amigos dele. E aí, de manhã cedo, 6 horas da manhã, acordamos, vão embarcar o frevo. E o frevo, o Suez. Então foi embarcar o Suez. Embarcamos o Suez, ele veio com um caminhonete, ou caminhãozinho, não lembro bem, embarcou o Suez. Esse cavalo fez um sucesso em São Paulo, porque ele comprou esse cavalo para fazer cavalgadas, mas não era cavalgadas, era romaria. Ele era do interior, ele fazia romaria. Então ele me falava, Emílio, o cavalo mais bonito da romaria é o Suez. Ele era lindo mesmo, né, Marilena? Um cavalo maravilhoso. Então, o Pedro Paulo ia no Suez montado e se julgava um rei, né? Daquele cavalaço montado. Então, são histórias assim que vieram à minha cabeça aqui agora, que eu estou lembrando, mas são... Hein? Quem? Ah, esse é um outro caso. Teve um leilão aqui em Belo Horizonte, chamava Macapê. Esse leilão fui eu que criei também. Macapê é manga larga, campolina e pega. E entrou o Piquiripone, entrou no meio do negócio. Então, o leilão era 2 dias de leilão. Manga larga, campolina, pega, Piquiripone. Era tudo. Mas eram 300 animais em 2 dias. Nunca vi loucura igual. Mas entrava um, saía outro, entrava um, saía outro. Agora vai entrar campolina, entrava manga larga, piquira, pônei. E no domingo eu convidei alguns criadores para ir almoçar na fazenda, para depois sair para viajar. Então eu sei que chegou lá um Maverick, um carro, Maverick, mas nós chamávamos Maverick. Chegou o Maverick lá do Tobias Cante-Routier. Tobias Cante-Routier era o dentista mais famoso do Rio de Janeiro. Ele era o dentista das celebridades do Rio de Janeiro. Era o Tobias Cante-Routier. E ele tinha comprado um animal aqui. Quando ele chegou lá na fazenda, ele encostou o Maverick dele lá, aí almoçou. Aí, daí a pouco, uma pessoa chegou para mim e disse assim, doutor Emi, tem um cavalinho dentro do carro ali. Eu falei, o quê? Tem um cavalinho dentro do carro. Aí eu cheguei lá, era o carro, era o Maverick do Tobias Routier. Ele pegou o banco de trás, levantou o banco de trás, comprou um piquira e pôs dentro do carro. Gente, eu falo que acontece tudo nesse criatório de cavalo. Cheio, Tobias, você está com um carro? Eu comprei ontem, estou levando ele comigo. Ô, Tobias, você não arruma uma carretinha? Eu tenho uma carretinha. Não, está bom demais, daqui a pouco eu estou no Rio.
Então, são fatos que a Maria Helena lembrou e agora que são sensacionais, né? Porque ninguém nunca vai saber disso se eu não deixar contado. Porque isso vai embora na história e ninguém vai saber que aconteceu um fato deste, do Tobias Canto Routier, o cara famosíssimo no Rio de Janeiro, botar um piqueira dentro do carro dele e ir para o Rio de Janeiro com ele. Então, são coisas assim que aconteceram no criatório nosso lá que eu acho sensacionais. Viu? Igual a distribuição de a multiplicação dos pães da Maria Helena. Esse dia lá teve que multiplicar a comida, não sei como não, mas todo mundo comeu. Eu e a Maria Helena fizemos uma casa bonitinha, 4 quartos, rua e tal. Aí vamos inaugurar a casa. Vamos inaugurar. Convidei 300 pessoas. 300 pessoas. Eu acho que eu não tinha juízo, não. Nem eu, nem Maria Helena. Porque hoje, com toda a estrutura que eu tenho na casa, o dia que convida 40, 50 lá, a Maria Helena fica quase doida. Convidei 300 pessoas, criador todo que eu conhecia, Campolina, Mangará, convidei todo mundo para a inauguração da casa. E contratei um churrasqueiro, e o churrasqueiro fazendo churrasco lá, o Flávio Guarani, que era meu amigo, ele era dono da Coca-Cola, que me deu a bebida, mandou Fanta, mandou aqueles balde, aqueles barris de bebida, de Coca-Cola, aquele negócio, e Maria Helena alugou. Eu sei o seguinte, que na época nós compramos 120 quilos de carne. 120, foi isso, Maria Helena? 120 de boi. E fora as carnes de porco, Não, carne de 30 de porco, foram 150. 150 quilos de carne. E o churrasqueiro fazendo aquilo e servindo o pessoal, e bebendo e cerveja à vontade. Foi uma festa na minha fazenda, inauguração da nossa casa. Aí também eu fiquei... Era todo gente, assim, tudo criador, sabia como é que era, eles queriam era divertir, né? E os meninos pulando na piscina, nadando, os filhos deles. E foi isso aí. Foi um dia também memorável na fazenda. Isso foi em 78. Essa inauguração foi em 78, que a casa ficou pronta e que eu tinha comprado em 74 a fazenda, essa que eu construí minha casa, e ficou algum tempo lá, e depois, em 78, nós inauguramos essa casa. Mas você pensa o que ia levar? Eu lembro, a primeira pessoa que chegou lá foi um mangalaguista de Djalma, com a mulher dele. Ela ainda falou, Maria Helena, quer que eu te ajude em alguma coisa? Quando ela viu, parece que mousse de chocolate, eles fizeram 12. Mousse de maracujá, 12. Não sei o que, tem os números. Até, Maria Helena, um dia você tem que me dar aquela lista, que aquilo tem que guardar. Eu acho que eu sou doida, entendeu? Porque não tinha nada feito fora, tudo era feito em casa. A gente fazia tudo. Hoje, por exemplo, eu tenho uma estrutura enorme na fazenda, o dia que convida lá 40, 50 pessoas, fica todo mundo doido lá. Nossa senhora, como é que vai caber? Como é que couberam 300 aqui? Né? Mas não ficava em casa, todo mundo ficava no jardim, muito grande lá.